alguns vídeos de empresas que desenvolvem sensores, tem alguns com uns materiais bem interessantes, e que desde quando eu comecei a disponibilizar, trabalhar com esse conteúdo aí, alguns anos atrás, o pessoal foi cada vez mais sofisticando aí nas informações passadas, então tem bastante coisa, mas tem uns vídeos bem legaisinhos aí que eu vou passar para vocês darem uma olhada. E amanhã eu disponibilizo um questionáriozinho em cima desse material para a gente poder trabalhar. Esse material já está, graças a essa ferramenta que eu estou trabalhando agora, ela já está em PDF, já tem um vídeo também. Então tem conteúdo bom para vocês estudarem e absorverem o conteúdo para poder trabalhar, tanto nesse questionário que eu vou passar amanhã, como para avaliação, prova e para o resto da vida aí com relação à informação, ok? Eu vou compartilhar a tela, se é que ela já não está. Vocês já estão vendo aí a apresentação, né? Então, vamos lá. Como é que foi? Bom, nessa primeira parte aqui, esse material aí eu vou dividir em duas partes. A gente vai explorar aqui, a grosso modo, até essa parte dos sensores capacitivos, né? Nós vamos falar alguns conceitos, vou aprofundar a discussão sobre indutivos e capacitivos, e a gente vai ver alguma coisa também, talvez um pouco em fotoelétrico, tá? Mas como eu já disse na aula passada, a gente deu uma introdução com relação a isso, né? Fizemos o comentário que o modelo capacitivo tem algumas aplicações, os indutivos têm outras, né? E o modo deles trabalharem, o método de atuação deles faz com que a gente use ele Tá sem tela? Para mim tem, hein? Confirma para mim aí, todo mundo está com tela ou não? Aqui a tela tá tudo escura. Então vamos lá. Agora? Agora sim. Vamos lá. Pilotagem, isso aqui é um erro de pilotagem. Ah, que fofo, ele vai... Ah, tá, entendi o problema aqui. Para a gente não ter mais situações, eu vou ter que fazer umas graças aqui. Tá bom. Bom, o objetivo aqui do conteúdo é identificar os sensores, a gente vai identificar conceitos, aprofundar um pouco mais para ver como cada um desses dispositivos trabalham de um modo mais genérico, né? Mas depois, com o tempo, havendo necessidade de aprofundar, vocês já partem de conceitos já iniciados aqui, tá? Então, a gente aprende a selecionar e especificar sensores e, em algumas situações, até um módulo de instalação de cada tipo de sensor, tudo bem? Importância da seleção dos sensores. A seleção dos sensores é uma das tarefas mais importantes, pois a partir dessa escolha determina o custo, o êxito da implementação de um processo de automação. Nessa aula a gente vai abordar sensores e os detalhes que influenciam na seleção, né? Então você vai definir, por exemplo, nessa coisa que eu falei nas últimas aulas sobre medição, que instrumento que você vai usar para fazer uma determinada aplicação. Então, é custo-benefício. De repente, dentro de algum modo que você vai trabalhar, dentro de uma grandeza, dentro de um modelo que tem a sua importância, você vai poder explorar, gastar um pouco mais, ter algum gasto definido com relação a qual modelo de sensoriamento que você pode usar, né? Então, alguns mais sofisticados, outros menos. Então,
Então, a gente vai colocar as variáveis para a gente poder ajudar na definição de critérios em cima disso, tá bom? Os sensores podem ser identificados de forma geral quanto à natureza ou tipo de sinal a ser controlado. Sensores, a grosso modo, são transdutores, né? Então, o que acontece? Você tem uma necessidade, você transforma uma grandeza em outra, né? O sensor, basicamente, vai trabalhar dentro de um modelo de transdução. Esse é o termo que a gente vai usar. Então, qualquer coisa que você transforme, no caso, assim, eu acho que a grosso modo, muito vai ser transformado em corrente elétrica, porque o que acontece? Você transforma isso em valores elétricos e dependendo, e agora nesse mundo novo, você digitaliza essa informação, né? Transforma ela em zeros e uns, e aí você encapsula isso numa rede internet e durante a apresentação de hoje a gente vai ver que isso vai para uma coisa muito maluca, né? Que é a inteligência artificial, a internet das coisas. Alguns vídeos vão dar essa clareza para a gente, tá? Então, a gente vai discutir aqui. Ou o sistema pode ser discreto, discreto ou contínuo, né? Então, vamos aprofundar um pouco a discussão em cima disso aí para a gente poder tratar melhor. Os discretos apresentam dois estados, devido à ocorrência de um evento, é ligado ou desligado. Então, é um sensor que vai definir se está ligado ou desligado, 0 ou 1, ele indica uma informação muito específica, né? Exemplo desse tipo de sensor é a chave de fim de curso, né? Que é mostrada aqui nesse desenho. Então, são essas chavinhas, né? E é um exemplo desse tipo de coisa, né? Eu vou dar uma primeira pausada aqui para a gente aprofundar um pouco na conversa. Deixa eu ver, porque isso eu pensei que não ia ter oportunidade de falar, mas eu vou brincar um pouco agora. Mas é isso. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, de sensor discreto. Você concorda comigo? Nós já falamos isso em outras aulas, né? Por exemplo, quando você tem lá no carro se tem gasolina ou não, né? Então, quando acende aquele LEDzinho do tanque, é uma informação, né? Eu não preciso, naquele momento, eu não estou necessitando saber quantos litros tem. O simples fato daquela luz se acender me indica, ele me avisa que é bom eu tomar uma ação. Concorda comigo? Então, esse é um ponto importante nesse tipo de sensor. O sensor discreto tem essa situação. Dois estados, ou ele está bem ou ele está mal. A temperatura está muito alta, a temperatura está muito baixa, tem pouco líquido, tem pouca gasolina, tem pouca quantidade. Ele é um alerta, grosso modo, é um alerta, e por isso ele já tem a sua importância, tá? O que eu quero exercitar com vocês... Bom, daqui a pouco depois eu volto aqui, a gente aprofunda um pouco o negócio aqui. Porque, por exemplo, esse modelo, por exemplo, de um cursor é um exemplo prático que eu posso até servir como exercício daqui a pouco. Quando a gente for discutir um pouco mais sobre procurar sensores, eu vou pedir para vocês retrabalharem esse assunto hoje, e aí eu vou parar para dar uma dica em cima disso. Tá? E aí os sensores discretos, eles mostram resumidamente características para seleção, né? Então, a grosso modo, você tem elementos eletrônicos e eletromecânicos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um eletrônico ou um eletromecânico? Esse aqui é um eletrônico ou um eletromecânico? Vamos lá, rapidinho. Conseguiu? Eletromecânico. Ele é um eletromecânico, né? Ele tem um modelo de mecanismo, um mecanismo que quando chega no fim, essa chavinha aqui ela é acionada, né? E aí fecha um circuito elétrico lá dentro que caracteriza essa coisa do 0 ou 1, tem ou não tem. Então, o que acontece aqui? Tem um quadro comparativo para discutir, né? Então, você tem a comparação dos eletromecânicos com os eletrônicos. A necessidade do contato físico com o alvo
que foi o exemplo que a gente deu nesse exemplo anterior, sim, os elétrons, a gente utiliza os eletromecânicos, né? O eletrônico não tem necessariamente necessidade de contato físico com o alvo. Então, você pode trabalhar com algum elemento eletrônico, depois a gente pode discutir, porque vai trabalhar com corrente, você vai colocar um amplificadorzinho, um transistor, alguma coisa, e uma coisa que é feita indiretamente, né? Então, quando você vai fazer isso de um modo indireto, você faz uma coisa lá longe, isso varia uma corrente que eu trago para cá e aciono o dispositivo. Velocidade de resposta do eletromecânico, ela é baixa. Resumidamente, o eletrônico, obviamente, ele vai ter uma velocidade mais alta, né? O tráfego de elétrons, essa coisa de fluxo de elétrons, obviamente, você vai comparar com uma informação de velocidade de uma coisa mecânica, por mais rápido que seja, você vai notar que nós vamos falar com facilidade em milissegundos, microsegundos, na hora de fazer chaveamentos eletrônicos, né? Frequência de comutação, mesma coisa, uma frequência baixa, né? É uma coisa. E uma frequência de comutação você pode trabalhar com uma alteração rápida, né? Então você pode fazer várias comutações, várias, né, variações rápidas num espaço de tempo. Os eletrônicos têm mais facilidade para isso do que você num eletromecânico. Então, se você, por exemplo, for querer fazer um chaveamento de 1 MHz, sei lá, 1 milhão de vezes por segundo, né, no caso de 1 MHz, dentro de uma abordagem eletrônica e numa abordagem eletromecânica, você vai concluir que a abordagem eletrônica é mais rápida, né? A vida útil dos contatos, né? Então, também, porque como você tem um contato direto nas coisas mecânicas, né, você tem um desgaste. Então, com o passar do tempo, esses contatos eles podem te dar problemas, você vai ter que fazer uma troca rápida com o passar do tempo. E no caso dos eletrônicos, dependendo do caso, você não tem contato físico, você não tem atrito, você não tem fluxo de corrente, só isso. Então você vai realmente ter. O que pode acontecer é que passa por tempo, calor, muito tráfego e tal, um aquecimento pode gerar um problema. Mas no eletromecânico isso também é uma coisa a mais, vai estar no mesmo impasse, vai estar tudo junto, tá? E aí a gente viu que o eletrônico é legalzinho, né? A grosso modo, muitas coisas dele é melhor, mas aí na hora do preço, e aí entra essa discussão, né? Que é o famoso custo-benefício. Então, dependendo do projeto, você banca a utilização do eletrônico. Isso vai ter um custo maior, né? E aí, se você tiver que fazer com muitos sensores, a coisa complica mais ainda, né? E no caso do eletromecânico, você poderia baratear isso através de custos mais em conta, tá bom? Vamos para os contínuos. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da gasolina, que é a chavinha, né? Uma coisa que é 0 ou é 1, aqui a coisa fica um pouco mais definida, né? São empregados para monitorar. O texto para vocês está bom ou está muito pequeno? Isso aí eu precisava ver. São empregados para monitorar grandezas físicas numa faixa contínua de valores estabelecidos entre um mínimo e um máximo. Apresentam na saída sinal de tensão, né? Corrente ou resistência proporcional à grandeza sensoriada. Então, aqui você tem esses exemplos, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu posso usar esse potenciômetro, eu faço uma variação de corrente ou de tensão nele, e isso pode, aqui, por exemplo, variar. Isso aqui é um relógio, né? Mas é dentro dessa linha, né? Então, obviamente, vocês vão concordar comigo. A gente, voltando ao exemplo da gasolina do carro, o LED é um discreto, né? Ele é 0, é 1, tem gasolina ou não tem, preciso parar ou não parar. Mas do carro você também tem ou um ponteiro ou um indicador digital que fala quantos litros tem, né? Então é uma informação mais precisa, né? Que você não fica em pânico, mas você tem lá, teu carro tem 50 litros, aguenta 50 litros. Mas você está lá com 20, 19, 18, você está vendo aquele número e tudo bem, você administra em cima disso. Aí quando ele está lá com 5, 4 e acende o LED, você fala, pô, agora eu preciso, né, administrar isso melhor e ver a coisa. Então são duas informações, sendo que a discreta, ela pode disparar elementos, ela pode fazer uma série de coisas, enquanto a outra é mais uma medição de acompanhamento, né, de rotina, de acompanhamento, e a outra, sim, te obriga a fazer uma ação. Então, é importante vocês fixarem esse conceito
e essa diferenciação entre discretos e contínuos. Tudo bem? Sensores de Ô, professor, Oba! só uma dúvida aí. O tensiômetro tem range? Ou não? Desculpa, vamos lá? O tensiômetro tem range? Vai de alguma coisa até alguma coisa, né? O potenciômetro, sim, ele tem esse perfil. É essa a discussão que a gente está fazendo. Você concorda comigo? Esse botão é um potenciômetro, né? Então, esse botão que a gente está Sim. colocando aí, ele é um potenciômetro. Você tem outros botões desse tipo que são liga e desliga, né? Então, é uma coisa que é 0 é 1, por exemplo, né? No caso desse, nem tanto. Você vai com um potenciômetro de rádio, por exemplo, ele faz aquele clique para ligar, você liga e você aumenta, diminui, aumenta volume, abaixa volume, aumenta uma corrente, Sim. abaixa uma corrente. Mas alguns são chaves só, né? Você clica e tumba, ligou e desligou. Então é um modelo discreto, né? Que é só liga e desliga dentro de um modelo. Esse tem range, porque, obviamente, o que acontece aqui, por exemplo, ele coloca, né, que você cria relações entre o valor mínimo e o valor máximo para você trabalhar o projeto, né? Então, Então ele só tem o mínimo e o máximo. Você que sim, você que vai ter que trabalhar, senão estoura, né? Por exemplo, qualquer coisa que você vai fazer, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, quando você libera uma potência, digamos que você vai usar esse potenciômetro para volume, por exemplo, né? Então ele tem um range mínimo e máximo no qual você vai definir uma potência mínima que é o zero e o máximo. Então você vai fazer um cálculo para que, obviamente, não estoure uma caixa acústica, não estoure o alto-falante. Então você define. Sempre assim. Não tem, Oi? tem vários. Tem um que vai de 0 a 5 ohms, outro vai de 0 a 10 ohms. Então, aí você tem que, então você tem que calcular, porque se você faz um projeto com uma determinada corrente que não pode estourar o fio, não pode fazer nada, então você tem que definir esse tipo de coisa, porque na hora que estiver no talo, esse modelo tem que aguentar, né? Então você tem que fazer o cálculo para definir o mínimo e o máximo para a coisa ou não estourar ou não saturar. Às vezes não estoura, mas satura, então fica uma coisa desagradável, né? Então, obviamente, na hora de fazer um cálculo, você vai fazer um cálculo com a situação. Você vai fazer com os dois extremos, né? O máximo e o mínimo. Ver se o mínimo também ele não. Porque de repente você faz um projeto que na metade do potenciômetro ele já desliga. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele vá até o fim, até o zero. E se eu ponho 0,1, ele funciona com 0,1, 0,2 com 0,2 e eu vou subindo. E no máximo o raciocínio é o mesmo, né? Você pode ver que num potenciômetro como esse eu posso também definir, digamos que seja um rádio também, eu posso trabalhar com frequência, quer dizer, ele vai trabalhar de uma frequência tal até uma frequência tal. Então o que acontece? Você vai ter que fazer um problema, porque o que você vai fazer? Você vai fazer um circuito de filtro. Então esse cara é o resistor, alguns potenciômetros normalmente até usam mais variação de capacitor, mas vamos brincar um pouco aqui só para fazer a brincadeira. Esse cara pode variar a resistência e variar a impedância, né? Gerando uma alteração de frequência. Então, isso vai definir para você, por exemplo, que se você for fazer um rádio AM, você tem que definir a resistência, os capacitores, os indutores, para que ele trabalhe naquela faixa de kHz. Se você for fazer um rádio FM, ele tem que ir na faixa dos megahertz, né? Então, é por isso que, por exemplo, se você pegar até rádio de carro mesmo, né? Você aperta os botões e definem as bandas, né? Sim. Então, quando você põe FM1, FM2, FM1, FM2 é FM, é tudo igual a grosso modo, você escolhe o que você quer. Mas o AM e o FM são circuitos diferentes, né? É claro que na hora que você chaveia, e aí você gira, o circuito do AM é conectado aqui, você gira e faz a variação. Quando você clica no FM, você muda o modelo e esse mesmo botão, para você não ter que ficar usando 2 ou 3 botões no painel, ele continua variando, só que ele vai fazer uma variação diferente. Estou dando um exemplo assim, se fosse brincar com o rádio. Mas é isso que pode acontecer. Você pode fazer escalas, várias escalas, né? Então, como você tem multímetros com várias escalas, rádios com várias escalas, e sempre estou te falando em cima disso, né? Da possibilidade de você, dentro disso, ter o range, a variação de que sai, que vai de um e vai até o outro, né? Então,
como diz aqui na apresentação do texto, grandezas físicas numa faixa contínua. Então, tudo que a gente for falar, né, dentro dessa linha, né, para esse perfil. Por exemplo, pega um termômetro de tradicional, de qualquer termômetro, aquele de mercúrio, que você pega a temperatura. Ele é contínuo ou ele é discreto? Ele é contínuo ou ele é discreto? Contínuo. Ele é contínuo. Que vai. Ele tem uma variação. Aí entra aquilo que você falou. Agora, num termômetro como esse, eu tenho necessidade de medir 0 grau nele, ele não mede 0 grau aquele termômetro. É uma ferramenta, é um instrumento que é para medir temperatura corpórea. Então, você vai fazer um projeto específico. O corpo humano, se você tiver com 30, 29 graus, você está morto. Você está morrendo. Então, não precisa. Então, você vê que ele começa lá dos 32, dos 33, vai até os 40, 41, 42. Ele vai pegar aquela faixa e trabalha com ela. Então, na hora que você faz o projeto, quanto de mercúrio que você vai pôr, você tem que imaginar uma situação. Você não vai querer, na hora que você deixar o produto pronto, ir num freezer testar ele ou numa fogueira. Você vai testar num corpo humano, alguma coisa, porque é dentro dessa faixa que você vai trabalhar. É esse range que você vai trabalhar. Então é isso, né? Então, na hora que você for fazer o projeto, você vai definir o range, que grandeza que você quer medir, né? Porque nesse momento eu estou usando basicamente esse sensoriamento. Tem outros sensoriamentos que a gente vai discutir daqui a pouco, mas sempre com essa abordagem que você acabou de perguntar, tudo bem? Ok, obrigado. Vamos para frente. E aqui, proximidade dos discretos. O que acontece aí? Você vai ver que tem uns desenhinhos aí. Então, de novo, nós vamos discutir projetos de sensoriamento, né? Então, detectam a presença de um determinado objeto num determinado local. As chaves eletromecânicas, aí eu estou usando como modelo, porque aí você pode pensar o projeto, você tem o discreto e o contínuo. O discreto é aquele chaveado. Então, você pode fazer vários chaveamentos e você ter uma abordagem parecida com a contínua, né? Porém, o contato físico limita a velocidade de atuação. O desenvolvimento da eletrônica trouxe diversos modelos. Sensores de proximidade com características específicas para as diversas aplicações que não necessitam de contato. Então, é o que a gente vai falar daqui a pouco. Magnéticos, indutivos, capacitivos e óticos, né? Então, a gente brinca um pouco com isso aqui, por exemplo. Aqui você tem... esse aqui é uma detenção de posicionamento, né? Então, ele pode usar um... Eu nem estou discutindo muito se ele é óptico, se ele é magnético. O que eu estou falando é que você tem um sensor aqui e que ele consegue, por exemplo, definir, por exemplo, de um modo contínuo, né? Ou não, quer dizer, se você for trabalhar com discreto, você pode trabalhar assim, tá perto ou não tá, né? Uma coisa mais assim, que nem sensor de carro, né? De manobra, né? Você está chegando perto da coluna, ele apita, né? Ele compara, quando passa um determinado valor, ele apita. Então é uma descrição, né? Ele precisa ser discreto. A posição relativa é a mesma coisa, né? Você tem aqui onde que ele está no sistema, aqui é uma comparação que ele te sinaliza que aqui é um local e aqui na coluna, e aqui nessa base é outro local. Contagem de peças, é a mesma coisa, é elemento discreto, passa 1, 2, 3, 4, 5 eventos de variação, ele não faz ele te passa uma informação linear, mas é porque ele faz contagens discretas, né? 1, 2, 3, 4, passou 4 vezes, ele fez a contagem, né? Vamos brincar um pouco para vocês entenderem, exercitarem essa diferença entre descrição e continuidade. Esse cara fez essa passagem, passou quatro peças, ele contou. Passou 1, 2, 3, 4. É uma informação, né? Se você pega, por exemplo, um
um sensor que vai medir a velocidade que um carro passa, a abordagem é outra, porque não é ele passou ou não passou. A importância é saber com que velocidade que ele passou. Né? Então, se um carro passa a 90 e outro a 70, ele passa essa informação. Aqui não é importante esse tipo de informação. Aqui é importante a quantidade de que passa. Tá? Velocidade de rotação. Como é que o cara bola para resolver esse tipo de coisa? Ele conta esses dentes, por exemplo. Então, sabendo a velocidade de quantos dentes passou, baseado no raio dessa peça, você consegue falar a medição da rotação de um elemento. Você está vendo? Eu estou fazendo elementos discretos de 0 a 1 que me permitem brincar com cálculos matemáticos, coisas desse tipo, me permitem trabalhar grandezas que eu possa querer saber, né? Detenção de nível. Mesma coisa, né? Tá aqui, tem a água, tá aqui, passou daqui, né? Que nem esses dias aí que está tendo essas detenção de chuvas em Manaus. Então o cara faz isso na mão, né? Você faz aqui, passa é um tonel, é um barril, alguma coisa dentro dessa linha e ele consegue calcular o nível, se está cheio ou não está. Que no caso aqui a gente poderia brincar, não podemos afirmar que seja desse jeito, mas, por exemplo, num tanque de gasolina e coisa que o valha. Mesma coisa, com o mesmo raciocínio, mas você mede a altura de alguma coisa, né? Então de novo, você consegue ter informações até variadas. Você tem 3 metros de altura, tá preenchido um silo de grãos com 3 metros de altura. Aqui tem tantos litros de água. Você consegue, através de cálculos, fazer isso, né? Você sabe qual que é o raio desse tanque, por exemplo. Se ele está nessa altura aqui, você sabe que ele passou uma quantidade de litros e aqui ele não passou. Então você brinca com isso e você, mesmo sendo discreto, aí que entra essa coisa. Você consegue uma informação, de repente, com um custo mais controlado, né? Um custo mais em conta, concorda comigo? E aí é o que você vai pensar na hora de fazer o projeto, tá? Outros exemplos aqui, né? Aí, sim, de novo, aquilo que eu te falei da velocidade, quer dizer, uma coisa que você pode até fazer com um modelo discreto, medir a velocidade, né? Um ponto A e um ponto B, o tempo que demorou para fazer o ponto A e o ponto B, se através de elementos discretos você consegue mexer com a velocidade, né? Proteção e segurança, né? Então, alguma coisa de informativo, de repente, eu até perdi, outro dia veio eu vou até procurar aqui, se estiver no intervalo eu mostro para vocês. Proteção e segurança, um amigo meu me mandou um vídeo, né, de uma serra, né, quando você vai pôr a mão assim, a serra consegue parar na hora, assim, impressionante a rapidez da coisa. Né? E aqui também, a questão de segurança, se acontece alguma coisa, detalhe, né, proteção e segurança. Dependendo do projeto, do modo que você vai abordar, que você vai ver essa brincadeira, é aquilo que eu falei, né? Você tem elementos, você precisa ter uma certa rapidez, às vezes, na resposta. Então, às vezes, o eletromecânico não vai ser importante, não vai ser útil. Talvez você vai ter que trabalhar com eletrônico, né? Detecção de forma, mesma coisa. Você tem uma série de sensorizinhos aqui, e aí se eu ponho um quadrado, os sensores me respondem o posicionamento. Se eu ponho essa coisa mais irregular, se eu ponho um círculo, ele faz esse tipo de coisa. E detenção de ferramenta, é uma coisa que eu falei da furadeira, da serra, né? Quando tem um modelo, por exemplo, aqui, sensoriei, tem alguma coisa acontecendo aqui, você tem que afastar ou desativar elementos que não possam, por exemplo, pôr a mão, pôr algum elemento aí, para não dar nenhum acidente. Então, esse sensoriamento permite esse tipo de coisa. Aqui, repetindo, não estou falando para vocês se isso é capacitivo, indutivo, não estou falando nada. Estou falando que os sensores permitem isso. Dependendo do projeto, dependendo da necessidade, aí sim você vai ver o que você vai fazer da vida com relação a isso. Tudo bem? Agora, algumas definições básicas importantes, né? Isso é dentro do projeto de um modo geral. Face sensora, né? É a superfície de onde sai o campo eletromagnético dos sensores indutivos ou o campo elétrico dos capacitivos. Então, você tem um modelo de sensoriamento que parte daqui e essa peça, esse elemento, que é uma região que
abrangente, né? Então é ela que vai fazer o sensoriamento, e isso me permite que eu possa fazer medições de distância, né? Não preciso tocar na peça, né? Se você voltar ao exemplo que eu dei no eletromecânico, eu preciso efetivamente no sensoriamento que a coisa toque, né? Eu faço o toque para apertar o botãozinho para acionar ou não. E aqui não necessariamente, não há um toque direto, e aí você tem um local, né? Uma área, um volume, uma região que você possa fazer o sensoriamento à medida da peça, tá? Muito texto aqui, não sei se vai ficar... Bom, acho que dá para vocês, numa tela cheia, vocês conseguem ler direitinho. Então, aí você tem a face sensora. Aí você tem o item B, eu podia ter separado melhor para ficar mais bonitinho, mas vamos lá. Distância sensora nominal, né? O SN. É a distância sensora teórica a qual utiliza um alvo padrão como acionador e não considera as variações causadas pela industrialização, temperatura, operação, tensão de alimentação. É o valor que os sensores de proximidade são especificados. Como utiliza o alvo padrão metálico e a distância sensora nominal. É um elemento ideal, né? Então você faz cálculos. Se eu colocar um modelo capacitivo com tantos farads e tal, ele vai me gerar um campo, ou um indutor vai me gerar um elemento que me permita fazer determinada medição. Ponto, é uma afirmação. A distância sensorial operacional, que é o item C, né? Que é o SA, né? Que a gente pode trabalhar, é a distância segura da operação, né? Considerando variáveis. Aí você já começa a colocar variáveis que possam fazer a variação, né? O alvo padrão é um acionador normalizado, utilizado para calibrar a distância, né? Então você pega um alvo padrão para ter uma referência, né? Para deixar ele funcionando dentro, para fazer os acionamentos corretos e tal, né? Esterese é a diferença entre o ponto de acionamento alvo, que aproxima da fase sensora, e o ponto de desligamento, né? Quando o alvo se afasta. Isso garante uma diferença entre o ponto de acionamento e desacionamento, evitando uma possível vibração do sensor ou acionador que a saída oscile. Então, vamos lá. Alvo padrão é como se fosse uma calibragem. Então, em alguns sensores, vocês vão ver que obviamente, vocês precisam pegar uma referência, né? Obviamente. Então, você chega e fala, eu preciso, sei lá, eu estou dando alguns exemplos, eu nem sei se é assim que faz, mas vamos lá. Então, por exemplo, você comprou um carro ou algum sistema que precisa chegar perto de uma coluna e você não quer que o carro bata. Então, você vê lá no manual qual é a distância que ele tem que disparar e dá uma olhadinha, né? Aí, de repente, a gente imagina que ele tem um elemento de calibração, e se ele fala que ele apita a partir de, sei lá, 10 centímetros, você aponta a peça, o carro, alguma coisa. Nesses 10 centímetros que ele fala que deve ser o acionamento, e lá você faz esse acionamento, né? Você cria esse acionamento para poder testar. E aí você define isso e aí você testa de novo. Encosta, viu que deu 10 e apitou, opa, tá legal. Então tá feito, calibrei e tal. A esterese é diferente, porque, por exemplo, o que acontece? Você tem esse 10, ele aciona, aí você afasta, e aí ele pode se perder, porque fica aquela coisa do 10 sempre, né? Isso é um problema que acontece dentro dessa situação. Então, é a diferença do ponto de acionamento e o ponto de desligamento, né? Então, você cria aí um outro número, né? Um número maior ou menor, isso vai depender do caso, que não é igual ao valor do acionamento do alarme do dispositivo, no qual você faz essa segunda calibração para ele desativar o modelo, né? Porque pode gerar você, por exemplo, você chega próximo, acionou o alarme. Você afastou e o alarme ainda está acionado, e você não quer que ele esteja acionado. Então, você cria um segundo valor, mais ou menos, dependendo do projeto, para que ele já desacione na hora do afastamento. Foi complicado isso aí? Tudo bem? E aí você tem essa brincadeira aqui, que é uma referência que é utilizada de vez em quando, né? Que é o SA, que é
que é a distância operacional é 0,81 do nominal, do real não, do ideal, né? Você cria esse número, por experiência, o pessoal criou esse número, você põe esse fator para dar um pouquinho mais de flexibilidade no negócio, né? Então, o nominal é esse aqui, você aperta um pouquinho mais para não dar problema no futuro, né? Aqui ele já vai levar considerações de erros de temperatura, meio ambiente, coisas desse tipo. Tudo bem? Configurações elétricas em corrente contínua. Os sensores de proximidade. Então, aqui a gente brinca um pouco com essas configurações elétricas, né? Para a gente até vendo um pouco mais dentro dos modelos contínuos, né? Apresentam várias formas de estágio de saída. Então, a configuração contínua é bastante empregada em automação de processos. Esses sensores são alimentados por uma fonte de corrente contínua e possuem no estágio de saída um transistor que comuta a carga conectada ao sensor. Liga ou desliga a carga de acordo com a sensibilização do sensor, né? Existem outros tipos de transistores de saída que comutam o sinal positivo da fonte e outro que comuta o sinal negativo. É transistor, é amplificação, né? Então, indiferente do modelo aqui, você vai ter situações variáveis. Você vê que esse sensoriamento, ele é uma coisa que, dependendo do caso, ele é muito ínfimo. Ele é pequeno. Eu consegui uma variação de uma determinada grandeza, uma temperatura, uma incidência de determinado tipo de átomo, coisas desse tipo, gera uma problemática, que aí eu consigo corrigir isso fazendo essa conversão em corrente, e aí sim, aí eu defino o transistor correto que me vai fazer a amplificação ou o chaveamento necessário, sem aquela necessidade de ter um contato direto com o elemento que eu quero medir. E aí eu disparo a carga, faço um elemento da carga, uma ação na carga, que vai me acender uma luz, vai acionar um botão, ligar um motor e por aí vai. Então, são configurações de corrente contínua baseado no fato que você está trabalhando com um transistor aí dentro desse modelo para a gente poder viabilizar. Tudo bem? Então, esse é uma abordagem que é geral, gente. Isso aqui não é um tipo de sensor. Eu estou falando que a partir do momento que você sensoriou alguma coisa, tanto capacitivamente como indutivamente, como através de luz, eu não sei como é que eu fiz essa medida, eu transformei essa informação em corrente, com esse modelo eu consigo trabalhar o modelo sensorial. Tudo bem? Esses tipos de sensores apresentam características do conhecimento das definições, né? Então, são sensores de corrente contínua, possuem 3 ou 4 fios, né? 2 alimentação, e o fio que vai passar a informação que você quer mesmo. Isso faz conforme o número de funções de saída. E aí você vai ter elementos normalmente abertos, transistor de saída está normal, porque aí você também tem essa situação, né? Você tem uma situação que está funcionando, que ele está correndo, e você interrompe na hora que te interessa, né? Ou o contrário. Então, aqui o normalmente aberto tá aberto e vai acionar numa determinada situação. Está cortado, sensor desativado, a carga está desenergizada, porque a saída está em aberto. E aí, quando você energiza, ativa o sistema, tá? Do outro modelo, que é um modelo normalmente fechado, quando o transistor está normalmente saturado, você impõe uma situação como essa, a carga está energizada, e aí, quando acontece algum evento, alguma coisa, você desenergiza o sistema, tá? Então, você vai ter os dois casos, a necessidade do projeto te impõe essa brincadeira, tá bom?
saída reversora, em um mesmo sensor, podemos ter uma saída NA e outra NF, que permutam quando o sensor é acionado. Você pode também... São várias situações aí, conforme a gente vai lembrando, eu posso colocar exemplos desse tipo de coisa, mas você pode ter uma situação, outra situação ou as duas, né? Até porque quando acontece um evento, você aciona uma coisa e desaciona a outra. Então, às vezes, é necessário esse tipo de coisa. Os principais parâmetros elétricos devem ser corrente de chaveamento, aí é cálculo de circuito de transistor, né? Você tem que saber qual a característica do transistor, corrente de base, quando é que ele satura, quando ele não satura, e você define o modelo. Determina a potência da carga, né? Então, quando você define a corrente, você define que carga que você quer acionar ou desacionar. Consiste no valor máximo que pode ser comutado pelo transistor de saída. Se o sensor não possui um circuito de proteção contra curto-circuito, o transistor, obviamente, pode ser danificado. Então, foi o que eu falei. Você vai ter elementos que você aciona ou desaciona, né? Então, por exemplo, você pode ter um sistema que, por exemplo, se tiver um superaquecimento, né, ele aciona. Então, por exemplo, o aumento da temperatura gera um fechamento, um aviso, né? Avisei que a temperatura está maior do que o normal. Nessa hora, o que acontece? Eu aviso um sistema que está funcionando já normalmente e que, devido ao aquecimento, ele chega a uma temperatura que não é legal. Esse calor acionou o dispositivo que me gera um corte no funcionamento da máquina. Ela para de funcionar. Então, o sistema acionou, fechou o circuito, né? Acionou o alarme da temperatura, e isso fez com que desacionasse o motor, né? E aí você tem tensões de alimentação, que aí vai variar, a faixa de tensão vai variar muito dependendo do modelo, até porque você tem métodos de protocolos e por aí vai, né? Aqui tem um comentário a mais que eu vou colocar. Aqui são sensores de corrente tipo NAMUR, são bastante semelhantes aos sensores convencionais, exceto por não apresentar estágio de saída com o transistor de chaveamento, né? São usados em sensores indutivos de pequenas dimensões, nos quais os circuitos eletrônicos mais complexos e maiores não poderiam ser montados. Então, ele tem um perfil assim para diminuições, então ele não usa transistores de chaveamento que são maiores e que ocupam espaço. A fonte de alimentação determina a estabilidade de funcionamento e a vida útil do sensor. Uma boa fonte de alimentação deve possuir filtros, né? Você não pode variar muito, né? Essa coisa de tensão. Pode danificar os sensores e outros equipamentos eletrônicos conectados à mesma. Desse modo, deve-se preferir fontes reguladas ou chaveadas, as quais apresentam custo inicial superior, porém mais confiabilidade. Então, é um caro que sai barato, e não vice-versa, né? Então, esse tipo de namoro é diferenciado, é uma variação, não é em todos os casos que é usado, né? Sensores de corrente alternada possuem estágio de saída composto por um tiristor, próprio para o chaveamento. Porque até agora a gente está falando basicamente de corrente contínua. Se você for trabalhar com corrente alternada, ao invés de trabalhar com transistores, você trabalha com tiristores, né? Sensor de CA 2 fios possui um estágio de saída com uma ponte retificadora, juntamente com um SCR, né, permitindo ao sensor conduzir corrente não polarizada. É um detalhe, é uma informação para alguma situação em corrente alternada que você precisar trabalhar. E agora o indutivo. Então, a gente falou aqui até agora de circuitos, assim, depois que você fez o sensoriamento, né? Que você ou circuitos contínuos ou circuitos alternados, como é que você faz a conversão de uma coisa para outra. E aqui a gente já discute um pouco mais sobre o sensoriamento propriamente dito, né?
Sensores de proximidade indutivos, e aqui a gente vai trabalhar com modelos de sensibilidade, e aí, dependendo do caso, ele pode ser discreto ou ele pode ser contínuo, né? São aqueles desenhos que nós tratamos lá atrás. Você pode fazer uma distribuição desses sensores para que eles trabalhem apesar de serem discretos, trabalhar com uma variação linear, né? São dispositivos eletrônicos, detectam proximidade de elementos metálicos sem a necessidade de contato. Então, obviamente, porque é uma bobina, você precisa ter um relacionamento, um trato com elementos metálicos, né? Porque você vai fazer variação uma variação da indutância, né? O princípio do funcionamento a bobina aqui gera um campo magnético, né? Quer dizer, o oscilador está embutido para gerar esse campo magnético de alta frequência, desenvolvido por uma bobina ressonante instalada na face sensora. Então tem a bobina aqui, e aqui é a face sensora que nós falamos, né? Que é efetivamente o que vai manter o contato direto com o elemento que vai ser medido, né? A bobina é parte de um circuito oscilador. Então, eu tenho a bobina, mas eu preciso de um modelo, de um elemento oscilador que vai gerar os impulsos, que vai gerar a variação do sistema, né? Ele obrigatoriamente gera um sinal senoidal nesse caso. Quando o metal aproxima do campo, né? Então, você vai ter um elemento metálico que, por correntes de Foucault, né, absorve a energia do campo, diminuindo a amplitude do sinal. Então, ele tem um sinal tradicional, quando chega um outro elemento, ele absorve parte dessa energia e isso é sinalizado aqui. A redução da amplitude desse sinal é comparada com o valor padrão, que aqui é um circuito de disparo, que fatalmente vai ser um circuito desses eletrônicos que nós falamos lá atrás, e aí ele dispara alguma coisa que vai fazer algo. Ou vai dar um 0, vai fazer um 1, ou pode ser, inclusive, um modelo... Aqui é um circuito de disparo. Então, aqui, com certeza, nós vamos estar falando de um elemento discreto. Tudo bem? Tá clara essa abordagem? Então, você tem esse modelo aqui. O modelo da bobina com oscilador é um elemento sensorial indutivo. Você tem uma bobina, esse oscilador gera uma frequência que vai gerar esse campo variável, né? Nessa bobina, né? Então, o oscilador, você implementa uma corrente alternada na bobina que vai gerar um campo alternado. Quando chega um elemento metálico aqui, ele vai absorver parte desse modelo. Então, esse circuito de disparo está aqui sossegado, a bobina está ligada e tem uma determinada amplitude. Eu chego com um elemento metálico, esse elemento gera vai gerar uma corrente, porque ele recebe, né, dentro desse modelo indutivo que a gente conhece, né, quando você tem um elemento, um campo magnético dentro de um elemento metálico qualquer, ele recebe esse campo e transforma em corrente. Então, ele absorve parte dessa corrente. A corrente que estava toda rodando aqui é como se você tivesse posto um fiozinho aqui e roubado a corrente dele. Ele diminui o valor aqui e gera uma variação. Eu vou pôr um comparador aqui, um elemento comparativo, vou fazer um projeto. Chegando nesse valor, ele dispara, e aí me gera, aí, no caso, um acionamento de 0 e 1 para poder viabilizar isso. Tudo bem? Aqui eu estou repetindo o desenho do indutor, mas aqui com algumas características para trabalhar com esse sensor, porque metais diferentes, ele tem perfis diferentes. Então tem que tomar cuidado dentro disso, porque você pode muito bem querer, por exemplo, digamos, trabalhar com vários metais ou coisas desse tipo, e você tem que tomar cuidado. Ele não trata os iguais do mesmo modo, né? A distância sensora operacional depende do tipo de material que é especificado para o ferro ou o aço. Então, aí a gente define como o elemento sensor, né? E aí você tem um fator de redução. Então, quando você tem materiais diferenciados, o procedimento dele vai ser diferenciado conforme a tabela aqui abaixo, né? Então, ferro e aço, o fator de redução é 1, que é igual, né?
porque é um fator de redução normalizados em relação ao ferro e aço. Ferro e aço é a calibração, 1 para 1. O latão é meio, cromo e níquel é 0,9, alumínio é 0,4, aço inox 0,35 e o cobre 0,3. Tá? Então, o fator de quanto que reduz. O que eu quero dizer aí é que ele fica menos sensível, né? Então, o que acontece com o cobre, ele fica menos. Fica mais sensibilizado em cima disso. Tá? Os capacitivos. Então, gente, um modelo, a abordagem, a leitura é muito parecida, só que um trabalha com campo magnético e outro com campo elétrico. Dispositivos eletrônicos detectam a presença de materiais orgânicos, pós-líquidos, entre outros. Não tem a necessidade de ser, por exemplo, um modelo um metal, né? Compreende 2 eletrodos metálicos. E aí, dentro dessa leitura, mesma coisa, né? Você tem um oscilador, você tem as placas, só que aí não são mais bobinas, é basicamente um oscilador com a placa, e a placa do outro lado fica sendo a segunda referência, né? E aí você tem... por isso que a gente usa muito esses modelos capacitivos, nessas coisas de medição de entrada, né? Coisas de ônibus, cartões, essa parte toda trabalha com essa leitura, com essa abordagem. Tá? E no caso de empresas, de indústrias, assim, essas leituras de peças em geral, né? Não estou falando que seja o único, né? Você vai ver que, por exemplo, os óticos também são muito empreendidos. Você vai ter que ver dentro de uma necessidade de custo-benefício e como é que você vai trabalhar. Aqui é a mesma coisa, uma permissividade relativa em relação ao vácuo. Então, o ar e o vácuo, dentro desse modelo capacitivo, é igual a 1. Né? Papel, petróleo e tal, você tem uma permissividade de 2 ou 3. Araldite, baquelite e quartzo de madeiras leves, 4 e 5. Mármores, pedras pesadas, 6 e 8. Água, alcoólicos e soda cáustica, vai variar muito, é um tabelão, de 9 para 80. Então, também, dependendo do modelo que você vai fazer a medição, coisas desse tipo, você tem essa leitura, esse trabalho. Talvez você tenha aqui. Não dá para você ficar. Você vai ver, por exemplo, aqui, eu vou ver se eu acho algum. Eu estou com. Eu preciso saber quais os vídeos que eu vou colocar aqui para a gente ver, mas você vê que tem alguns sensoriamentos que medem exatamente aquilo que você quer medir, né? Então você passa lá garrafas plásticas, ele passa garrafa plástica. Se passa uma pessoa, uma lata, talvez ele não vai interpretar a medição. Então essa inteligência sensorial se torna necessária cada vez mais, né? Dentro dessa leitura e dessa abordagem. Tá? E aí entra essa coisa dos ajustes de sensibilidade do sensor capacitivo. É realizado por um parafuso localizado no sensor. Então você vai ver alguns fabricantes de sensoriamento, alguma coisa assim, que você pode fazer essa calibração do jeito que eu comentei com vocês, né? Então você pode ou fazer a calibração inicial, ou se ele for trabalhar em funções diferentes, você precisa fazer conforme a necessidade, tá? Então, esse é o conceito que eu queria colocar num primeiro momento. Eu vou propor algumas coisas para vocês. Se a coisa não andar direitinho, até continuo com o assunto. Eu vou falar um pouco sobre luminoso. Eu faço uma introdução hoje sobre luminoso, que eu não fiz em formato de apresentação. Mas a proposta que eu vou fazer para vocês aqui agora é a seguinte. De novo, com base... deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aqui no... Deixa eu ir no...
Deixa eu ir no Jamboard de novo. Eu vou repetir aquela tarefa que a gente fez na aula passada. Por quê? Porque eu queria que vocês trabalhassem mais achando o produto, né? Não fiquem muito em cima dessa coisa do conceito. O conceito eu já passei para vocês aqui agora, tá? Janela. Deixa eu ver aqui no monitor. Vai aparecer a tela. Pum. Então, o que acontece? Eu estou aqui no Jamboard, já passo o link para vocês. Essa aqui é a capa da aula de hoje. Vou abrir uma lousa vazia, tá? Vou colocar... Nós estamos em 3 hoje. Está o Marcos, está o Rosivaldo e está o Daniel, né? Vou pôr um quadrado para cada um aqui. Deixa eu ver. São 4, professor. Wagner. Ah, o Wagner chegou também? Então, beleza. Vamos lá. Então, tem 4 caixinhas aí. Deixa eu montar 4 caixas aqui. Ctrl V. Ctrl V. Deixa eu montar minha lousa aqui. Eu quero que vocês... Bom, como eu vou liberar para vocês editarem, depois vocês... Só não quero que vocês briguem aqui por causa de espaço. Se der muita polêmica e precisar abrir outra página, vocês abrem. Mas eu acho que aqui dá para todo mundo fazer junto. Deixa eu fazer uma graça aqui. Caixa verde. Depois vocês veem quem vai ficar com quem, vocês põem o nome de vocês. O amarelo, o azul e o vermelhinho. Bom, eu vou até sugerir para vocês, tem um site aqui, deixa eu pegar no meu caderno. Eu vou sugerir, mas vocês vão ver outros. Eu vou colocar aí, se vocês quiserem usar só esse ou procurar outro, mas vamos trabalhar em cima desses sensores que a gente discutiu aqui, né? Vamos focar agora em cima desses dois, os capacitivos e os indutivos. Mas eu quero um modelo mesmo, ó, sensor, capacitivo, tipo tal, e coisas desse tipo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou até propor, eu não sei qual a experiência que vocês têm nisso, deixa eu fazer uma graça aqui de novo, que é uma coisa que é importante para vocês durante a aula, né? Deixa eu só enquanto... Deixa eu carregar essa tela do Evernote. Aqui está o caderno, deixa eu achar uma página, eu quero passar... Deixa eu aqui, eu vou tortar o pescoço um pouco aqui, vou sair um pouco da imagem. Mas eu estou falando aqui, eu só quero... Enquanto ele carrega, eu quero mostrar para vocês uns... Espera só um pouquinho. Sense Sensores, esse cara aqui. Sense Sensores. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu pôr uma imagem.
Deixa eu pesquisar aqui. Por URL. Imagens do Google. Achei. Bom, esse é um exemplo, né? Esse é um, mas vocês fazem a pesquisa com vocês, achem um fabricante, seria legal cada um de vocês achar um fabricante diferente, e aí vocês colocam as opções que vocês têm, tanto de sensores indutivos como de capacitivos. Vamos trabalhar com esses dois aqui nessa parte aqui, a gente aprofunda a discussão nessa aula, e depois a gente, se precisar ainda nessa aula, eu saio um pouquinho, a gente vai trabalhar um pouco com os óticos ou com outras coisas. Mas eu vou propor para vocês aí fazerem uma caçadazinha e colocar assim, como se fosse... Ah, não quero música agora. E aí vocês procuram um modelo que, assim, acha por modelo mesmo, sensor indutivo PTX, PTO, não sei das quantas. E coloca ele aí para a gente poder, pelo menos, discutir, assim, ver, repetir um pouco o que não aconteceu muito bem na outra aula. Eu vou compartilhar com vocês esse modelo para vocês entrarem aí na aula e poderem brincar. Vamos compartilhar, copiar o link. Você vai ler, mas vai poder editar também. Copio o link. Vou aqui no Skype. Colo. Vai, entra no link aí, deixa eu ver que bichinho que vocês entram aí na tela aí. Já entrou um bichinho. Quem que é esse usuário? Parece um... Põe o nome aí, se quiser, para facilitar. Sou eu, professor. Eu acabei de conseguir logar aqui pelo computador. Então tá, beleza. Cada um no seu aí. Acha aí uns sensorizinhos para a gente discutir. E aí a gente aprofunda a discussão em cima do que a gente falou, dentro dessa coisa dos conceitos para a gente fixar. Eu vou dar uma pausada aqui. Vocês vão achando e vão tomar um café, tomar uma água, ir no banheiro e tal. E daqui a uns 30 minutinhos eu retomo com vocês, tudo bem? Ok. Professor? Opa! Só para confirmar, então qualquer tipo de sensor, né? Qualquer tipo de... gostaria, assim, para valer a pena, assim,
Vamos trabalhar com os indutivos e os capacitivos que a gente discutiu aqui agora, até para poder discutir melhor em cima do que a gente falou até agora. Tá. Mas dá uma variada nas marcas aí. É claro, porque se você pegar essa marca que eu acabei de colocar agora, a Sense, daqui a pouco eu vou pôr a SICK aí, que é uma marca que é legal também, que eu vou pôr até uns vídeos para a gente poder tratar e discutir melhor a respeito. Eles têm vários, vocês podem até colocar, você coloca um, o outro coloca o outro. Mas tenta para dar um pouco de efetividade aí na aula. E a gente, é uma fábrica, pode até ser chinês, aí pode ser outra coisa. Mas Tá. vamos focar um pouco em indutivo e capacitivo por enquanto, tá bom? Beleza, professor. Tá? Tô aqui, qualquer coisa vocês me escrevem que eu vou tirar o áudio também. Beleza.